Então, para quem a epístola foi escrita? Para os cristãos que estavam em Roma, tanto judeus quanto gentios. E eu lembro vocês que a maioria desses cristãos eram gentios. E reafirmo, os gentios foram aqueles que acolheram melhor o evangelho do que os judeus. Então, Paulo escreve para os gentios que estavam em Roma também, tocando na questão da relação do judaísmo com o gentilismo. Paulo é o autor. Essa carta foi escrita em 55 depois de Cristo, 55 a 60 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos aí é a última carta autoral do apóstolo Paulo. Essa é realmente o grande testamento de Paulo, a grande doutrina de Paulo, e foi escrito por um motivo muito simples. O motivo é que Paulo desejava ir a Roma para conhecer os irmãos que estavam em Roma. Ele não conhecia aquela igreja, para chegar até a Espanha e fazer de Roma um polo estratégico de evangelismo para chegar até a Espanha. Paulo intentava então uma quarta viagem missionária, e isso está lá no capítulo 15, no verso 24, você pode acompanhar aí. Porque o livro foi escrito, Paulo escreve para se apresentar as suas credenciais apostólicas, falar do seu ministério apostólico, quem ele era, e apresentar, de certa forma, a sua doutrina, a sua teologia, em se tratando de gentios, daquele ministério que Deus havia chamado Paulo para ser o apóstolo. Capítulo 2, verso 16, capítulo 16, verso 25. A esperança de Paulo era que eles reconhecessem o seu ministério apostólico e o apoiassem na evangelização da Espanha. Então, o intento de Paulo era chegar à Espanha. Paulo tinha ainda sonhos, muitos sonhos missionários, e queria chegar a Roma, fazer dali o seu polo missionário para chegar até a Espanha. Inicialmente, Paulo esclarece os seus motivos teológicos. Então acompanhe comigo aí, Romanos 3, verso 8, diz assim: E por que não dizemos, como alguns, blasfemando, afirmam que dizemos, façamos males para que venha bens, a condenação desses é justa. Então perceba aqui que Paulo está esclarecendo algo muito importante. Olha, veja bem. E por que não dizemos, como alguns, blasfemando, afirmam que dizemos. Então veja que a teologia de Paulo estava sendo mal interpretada. Ele está dizendo que alguns afirmavam que Paulo dizia. Eles estavam afirmando que Paulo ensinava a teologia da libertinagem, ou seja, quanto mais pecado, mais graça. É importante pecar para receber a graça. Então, isso está aqui na sua apostila. Libertinagem é um ensino que vê no pecado uma oportunidade de experimentar a graça. Uma vez que sem pecado não existiria a graça, somente pelo pecado a graça pode manifestar-se. Vamos pecar para que a graça abunde. Ele vai explicar isso mais para frente, dizendo que ele não dizia isso, que a ideia ou a teologia dele não era libertina. Ele não faz da graça uma ocasião ao pecado. Então veja que no último parágrafo aqui da página 4 está escrito assim: mas Paulo jamais trata do pecado como uma oportunidade de graça. O pecado desagrada a Deus e nos afasta dele. Então está bem claro aqui na apostila de vocês. No ponto 2, que eu coloco aqui, está a luta contra a natureza humana. Eu falei na primeira aula que Paulo faz esse paralelo entre Adão e Cristo. Essa, sem dúvida, é uma das grandes questões que a carta coloca. E aqui está assim para vocês, em caixa alta. As cartas atuam na luta contra adversários do cristianismo, falsos mestres e as heresias. Em Romanos, Paulo trata dos adversários presentes em cada um de nós. Não se trata de heresias nem de mestres falsos, mas da natureza humana, o maior inimigo do evangelho. E é nesse sentido que Paulo afirma que nenhuma lei pode salvar o homem da sua própria natureza. Nada poderá salvar o homem da sua natureza. Por isso a necessidade da graça. No ponto 3, nós temos aqui aquilo que está no capítulo 1, verso 11. Veja comigo Romanos 1:11. Diz assim: